nobres senhores. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Direito à informação. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Fortalece. Ajuda a edificar a casa. Ei, volta aí. Novamente, não esquece não. Dê o seu like, o seu joinha. Compartilha. E vamos que vamos entreter. Vamos uma temática do dia sobre assédio moral no trabalho. O assédio moral, ele tem um fator dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes gerando alguns transtornos. E muitos desses casos recentes em nossa atualidade, temos a competição, a concorrência, a lealdade e a deslealdade. E esse individualismo cada vez tem sido intensificado. Mas existem grandes preocupações do legislador e das próprias pessoas e cidadãos, tanto também dos direitos internacionais de direitos humanos, tanto das convenções interamericanas de direitos humanos, como também de outros organismos junto à Corte Internacional. Entretanto, nobres senhores, esses direitos muitas vezes são prejudicados. Profissionais do direito e da saúde, como, por exemplo, fazer a identificação, a prevenção, até mesmo a repreensão do assédio moral, que atinge ambos os sexos de todas as raças, etnias, cores. Entretanto, traz esse fenômeno de um grande impacto nas relações laborais. As condições de trabalho influenciam a qualidade de vida dos indivíduos e a sua produtividade. Até mesmo no serviço público e iniciativa privada são objetos de políticas preventivas e repressivas voltadas ao que a preservar a dignidade humana e demais direitos fundamentais dos servidores, dos empregados, dos estagiários. O assédio moral, ele é um problema meramente individual, produzido no ambiente de trabalho, práticas enraizadas num contexto social, econômico, organizacional e cultural mais vasto, de desigualdades sociais, inclusivas o relacionamento ao gênero, à raça. Como consequência, produz efeitos negativos que ultrapassam a esfera do trabalhador, da trabalhadora, para atingir o ente público, a empresa e a comunidade. Vamos conceituar o que é assédio moral. A repetição deliberada, exagerada, demasiadamente, de gestos, de palavras, orais ou escritos, e comportamentos de natureza psicológica, os quais expõem ao servidor, à servidora, ao empregado, à empregada, ao estagiário, à estagiária, ou qualquer outra finalidade que componha o grupo de servidores e empregados, as situações de humilhações que venha trazer vexame, o que é acanhamento, constrangimento capaz de ofender a personalidade, quanto à sua dignidade ou integridade física, com o objetivo de excluí-las de suas funções ou deteriorar, ou seja, o ambiente de trabalho. E essa habitualidade, ela tem um fator discriminatório, preconceituoso e também caracterizado como assédio moral. Ainda frequentemente, a prática do assédio moral ocorre no local de trabalho e é possível que se verifique em outros ambientes,
desde que seu exercício esteja relacionado às relações de poder desenvolvidas na seara profissional. No Brasil, o assédio moral atinge 36% da população economicamente ativa. Entretanto, nobres senhores, exemplos mais comuns de assédio moral é retirar a autonomia funcional dos trabalhadores ou privá-los de acesso aos instrumentos de trabalho, sonegar informações úteis para a realização de suas tarefas ou induzi-los a erro, contestar sistematicamente todas as suas decisões e criticar o seu trabalho de modo exagerado ou injusto, entregar de forma permanente quantidade superior de tarefas comparativamente a seus colegas ou exigir a execução de tarefas urgentes de forma permanente, atribuir de propósito e com frequência tarefas inferiores ou distintas das suas atribuições, controlar a frequência e o tempo de utilização de banheiros, pressionar para que não exerça seus direitos estatutários ou trabalhistas, dificultar ou impedir promoções ou exercício de funções diferenciadas. Todos esses, senhores, existe algum tipo de ofensa que são mais comuns, chamado aqui de assédio moral. Segregar, ou seja, ou assediar no ambiente de trabalho, seja fisicamente, seja mediante recusa de comunicação, agredir verbalmente, dirigir gestos de desprezo, alterar o tom de voz ou ameaçar com outras formas de violência física, criticar a vida privada, as preferências pessoais e as convicções do assediado ou da assediada, espalhar boatos do trabalhador ou da trabalhadora, procurando desmerecê-lo perante os seus superiores, colegas ou subordinados, invadir a vida privada com ligações telefônicas ou cartas, desconsiderar problemas de saúde ou recomendações médicas nas distribuições de tarefas, isolar o assediado de confraternizações, almoços e atividades juntamente com os demais colegas. Todos esses estão dentro de requisitos aí de assédio moral. Exemplos específicos de assédio moral contra as mulheres é dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas fora da empresa, interferir no planejamento familiar das mulheres, exigindo que não engravide, desconsiderar recomendações médicas à gestante nas distribuições de tarefas. Como diferenciar o assédio moral dos atos de gestão? A prática de atos de gestão administrativa sem finalidade discriminatória não caracteriza assédio moral com a atribuição de tarefas aos subordinados. A transferência do servidor, da servidora, do empregado, da empregada para outra locação ou outro posto de trabalho no interesse da administração ou da empresa. A alteração de jornada de trabalho no interesse da administração ou da empresa. A destituição das suas funções comissionadas. Também não caracteriza assédio moral o exercício de atividades psicologicamente estressantes e desgastantes, as críticas construtivas ou variações do trabalho realizadas por colegas ou superiores, desde que não sejam realizadas em público e exponham ao servidor ou à servidora a situações vexatórias e aos conflitos esporádicos com colegas e chefias. Lembre-se, entretanto, o ato isolado de violência psicológica no trabalho não se confunde com assédio moral no trabalho, mas pode ensejar o que é a responsabilidade civil, administrativa, trabalhista e criminal do agressor, da agressora. O assédio moral pressupõe conjuntamente repetição, habitualidade, intencionalidade, fim discriminatório, direcionalidade, agressão dirigida à pessoa ou a grupo determinado, e temporalidade durante a jornada do trabalho. Essa repetição no tempo é que vai ensejar, que vai caracterizar aí, eu diria aos nobres senhores, esse tipo de assédio.
esse tipo de violência, essa habitualidade, o assédio moral. Quais são as formas de assédio moral? Assédio moral se manifesta de 3 modos distintos. Na posição vertical temos a relação de trabalho, marcado pela diferença de posição hierárquica, pode ser descendente, assédio praticado por superior hierárquico, e ascendente, assédio praticado por subordinado. Na posição horizontal, temos aí a relação de trabalho sem distinção hierárquica, ou seja, entre colegas de trabalho, sem relação de subordinação. Temos também a posição mista, que vai sustentar que, na acumulação do assédio moral vertical e do horizontal, a pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho com as quais mantém relação de subordinação. Quem assedia? Em regra, o assediador ou assediadora é autoritário, manipulador e abusa do poder conferido em razão do cargo, emprego ou função. O assediador ou assediadora satisfaz-se com o rebaixamento de outras pessoas, é arrogante, desmotivador e tem necessidade de demonstrar poder. Não costuma assumir responsabilidade, reconhece suas falhas e valoriza o trabalho dos demais. O assédio moral pode ser praticado por 1 ou mais pessoas. Quem é assediado? Em regra, o assédio moral representa qualidades compatíveis com a exigência da moderna forma de produção e organização do trabalho, que demanda o que, senhores? Uma profissão, um profissional capacitado e flexível, seus hábitos, os seus méritos profissionais para a insegurança e rivalidade entre chefias e colegas, o que contribui para a prática de assédio moral. Entretanto, quem sofre assédio fica isolado no ambiente do trabalho e os colegas comumente rompem os laços afetivos e reproduzem os atos de violência psicológica do assediador, da assediadora, instaurando-se um pacto coletivo de tolerância e silêncio. Entretanto,